Quando eu fazia rádio, era numa rádio FM. E o pessoal, eu tocava música, falava do evangelho e entrevistava. Entrevistas curtas, de 10 minutos, assim, porque era o rádio, né? E quem trabalha com rádio sabe que a rádio FM é música. Então, se você tem um programa de 1 hora, 80% daquele programa deve ser música, porque quem sintoniza uma rádio FM quer escutar música. As coisas estão mudando, porque agora as pessoas gostam muito de conversa, de tudo, mas na época tinha isso. Então, quando eu era parado na rua, e as pessoas diziam, olha, eu estou gostando muito do programa, agora eu gosto muito quando você entrevista uma pessoa. É como se você estivesse na mesa da minha casa. Olha aí. Aí o outro dizia a mesma coisa. Eu gosto muito quando você entrevista. Olha, eu gosto quando você fala do evangelho, eu gosto das músicas, mas eu gosto muito mesmo também quando você está conversando com alguém. É tão natural que parece que você está lá em casa. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Tá, tudo bem. Quando surgiu o formato de podcast, que agora já estão mudando, né? Estão querendo dividir podcast para o Spotify e videocast para YouTube, mas tudo é podcast, né? Conversa, essa modalidade, eu disse, eu sei fazer isso aí. Não no sentido de eu sei fazer, mas eu sou isso aí. Uhum. Eu sou isso aí. Eu sou esse tipo de conversa. Uhum. Né? Aí, quando eu fui vendo os primeiros nascerem no Brasil, de videocast, o Flow, o Inteligência Limitada e tantos outros nascendo, né? Eu fui vendo, disse, eu acho que... Porque desde quando eu comecei na comunicação, sempre foi comunicação e marketing católico. Eu nunca trabalhei distante daquilo que era católico. Uhum. Eu já prestei serviços para empresas, mas eu nunca deixei de prestar serviço para o meio nicho católico. Então, eu disse, olha, no meio que eu vivo, eu acho que eu consigo fazer algo parecido com isso. E outra, 10 anos da minha vida, eu posso falar que eu só liguei a tela de uma TV ou de um celular ou de alguma coisa para assistir entrevista. Então, eu fui, e sou até hoje, um consumidor de entrevista. Então, acho que eu já zerei Jô Soares, Danilo Gentili, Amaury Júnior, Fábio Porchat. Olha, tudo que você imaginar de entrevistador, eu já zerei. Já zerei muito. Já fiz, já escutei. Então, entrevista para mim sempre foi muito natural. E dali começamos a pensar sobre o podcast. Eu falei com ela, falei com um compadre, amigo, um casal, um Maurício e Poliana, que são nossos sócios, né? Até hoje no Santo Flow. Só que com aquilo de Dom Henrique, olha, cuidado, quem muito abraça, muito pouco aperta, quem muito abraça, pouco aperta, quem muito abraça, pouco... E eu sabia que começar um podcast ia exigir muito de mim. Apesar de já ter trabalhado no rádio 6 anos, todos os dias, às 11 da manhã, ao vivo, não era gravado, isso já tinha me disciplinado muito. Mas nós estávamos falando de um podcast de 1h30, 2 horas, que ia ter que... Né? E, assim, apesar de ter medo de não conseguir ter continuidade, eu já tinha no coração que seria, olha, eu estou abrindo o podcast católico no Brasil. Que até então tinha um outro, um abraço para o Pedro Veiga, que tem o podcast Quarto de Cima, do Shalom, o Pedro Veiga, do Shalom. Ele que é o produtor das músicas do missionário, da maioria das músicas do missionário Shalom, ele é produtor musical, Pedro Veiga. Ele tem em Fortaleza um podcast. Mas, pela pandemia, ele fazia também lives, começou a fazer as conversas presenciais, depois lives, agora voltou presencial, né? E eu disse, não, se eu começar, vai ser um podcast 100% presencial. Não vai ter live, não vai ter nada, e pronto. E ali começamos nesse formato, só que eu disse, olha, eu tenho que entender que se for para ser do Brasil, é do Brasil. Então, nós fizemos um planejamento, estratégia. Olha, se nós queremos ser o podcast católico no Brasil, com uma presença no Brasil, não em Juazeiro, ali na diocese e tal, nós vamos ter que trazer as pessoas de avião até Juazeiro. Não tem outro jeito. Então, nós montamos um estúdio,
E quando abrimos, era dessa forma. Toda semana, uma passagem de avião, hotel e alimentação. Uma passagem de avião, hotel e alimentação. Então, E as pessoas iam? Iam. Recebia muito não? Muito? Nossa Senhora, não. Era um puta. Apesar de que Dom Henrique me ajudou muito. Porque as pessoas já associavam, olha, Guto, o que entrevistava Dom Henrique. Então, eu entendia que eu teria ali o mínimo de juízo de não fazer uma grande besteira no sentido de constranger a pessoa ou fazer. Então as pessoas já conheciam o meu método de conversa, alguma coisa assim, na época com o Dom Henrique, né? E as pessoas iam, mas era difícil. Então, assim. Porque eu fico pensando assim, eu moro aqui em São Paulo há 20 anos, já tem um pouco da mentalidade de São Paulo. Se uma pessoa disser assim, vem fazer um podcast aqui, aonde? Em Juazeiro. Você pegar um avião para ir lá para o Nordeste, para fazer um podcast e voltar, a pessoa tem que estar muito. Tem. Né? É diferente de você estando aqui agora em São Paulo, que vem gente aqui do Rio, vem gente ali, Claro. enfim, né? Eu já vi vários O convidados. padre Gabriel Vilaverde é um grande padrinho, foi o primeiro convidado, já estava em Juazeiro, aí já não teve esse problema. O Geraldinho, da Missão Resgate, foi o terceiro convidado, também ajudou muito e já estava numa projeção muito alta dele. O segundo convidado, na época, tinha 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores, o padre Patrick, que hoje deve estar com 7, 8, nem sei, milhões, né? Mas ele foi muito generoso. Ele voou de Paraupebas, Pará, 20 horas de conexão ao todo, chegou em Juazeiro, gravou, dormiu e voltou mais 20 horas. Ele foi muito generoso, muito generoso. Então, depois vieram outros, né? E aí, depois a gente foi conciliando pessoas que iam para evento. E vocês tinham bons patrocínios para manter Nada, isso? nada. Gente, é o seguinte, eu vou falar para vocês agora. São 2 anos de Santo Flor agora em julho. Né? 2 anos de Santo Flor agora em julho. Não é isso, amor? 3. Já? Não, nós não comemoramos o segundo ano. Foi? Não, filha. Acredite na vou Zulene. Se ela está acreditar. falando. Você disse que não é bom com data, com número, verdade, né? Então, né? se ela está falando. Acho que 3 anos, sim. Só que ela está E falando, assim, eu acho. por muito tempo, nós não tínhamos nenhum lucro com Santo Flor. Né? Pode-se dizer que hoje tem, mas não é o que nos sustenta. Não é a base da nossa renda, por exemplo. Né? Claro, ajuda e projetou para vários caminhos que acabam nos ajudando muito hoje. Né? Dá visibilidade. É, isso. Porém, há pouco tempo, sei lá, vamos botar 6 meses atrás, que o Santo Flor começou a dar qualquer tipo de lucro. Né? Então, foram anos, ou foi 1 ano, 2 anos, não sei. Mas ela vai pesquisar aí. Eu acho que vão fazer 2 anos. De fazer sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Como um apostolado. Por quê? A estratégia era muito cara. Passagem de avião, equipe. Eu poderia gravar, editar, postar e cuidar do canal, porque eu sei fazer. Mas vinha na minha cabeça, quem muito abraça, pouco aperta. Eu sabia que se eu fizesse tudo aquilo, eu ia cansar e o podcast ia parar. Né? Então, desde o início, que a gente teve olha, a gente vai precisar de uma grana X para trazer o povo e para ter uma equipe. Porque se for para que eu faça, eu sei que eu não vou continuar. Eu não vou aguentar. Que já era um ritmo que eu vinha com Dom Henrique. Que eu armava a câmera, botava a câmera, apertava para gravar, sentava na cadeira, voltava, entrevistava, preparava a entrevista, né? Assim, a cabeça para a entrevista, porque não tinha pauta, nunca teve pauta o que a gente fez. Nem ele sabia o que eu ia perguntar e nem eu sabia o que ele ia responder. Né? Então, voltava... Mas você sabia o que você ia perguntar. Eu sabia, mas eu nunca dizia para ele, era tudo surpresa. Voltava para casa, editava, colocava no ar e cuidava de divulgar o que estava no ar. Então,
ali eu já vi que se fosse naquele ritmo, não ia. Então, desde o início, sempre teve o Janailson, que até hoje está conosco, um cara, desde o início, 3 anos mesmo, né? Pronto, 3 anos, está comprovado. E depois foram vindo outros. Então, hoje nós temos uma equipe de 5 pessoas, agora chegou mais 6, que é o gestor geral de tudo, e chegou mais um outro, que agora é no trabalho de broadcast, que é esse trabalho de gravar, o que Zulene faz, para que Zulene fique mais na produção e ele fique na mão na massa gravando, para que a gente dê uma atenção maior para as pessoas e ela também possa contribuir nessa questão de produção, de acompanhar bem todo o processo de cada episódio, né? Mas desde o início sempre foi caro. Então, por isso que nós demoramos a ter qualquer tipo, para conquistar um espaço em relação aos patrocínios olharem para o podcast, para que as pessoas pudessem entender a relevância que é o podcast, né? E hoje, graças a Deus, a gente está começando a organizar a casa, não é? Pela misericórdia de Deus e graça de Deus, é hoje o podcast católico mais acessado no mundo, né? Com 50 milhões de views. E eu falo isso sem soberba nenhuma, é só motivo de alegria pelo trabalho que a gente tem feito e por tantos anos fazer por amor mesmo, porque as pessoas veem, não é? O estúdio bonito, o Santo Flow, as pessoas conhecem, e imagina que a gente nada em dinheiro por causa disso, né? Por causa da situação. Vocês nadam em dinheiro, mas não é por causa disso, né? Nem por causa disso, nem por causa de outras coisas, né? Mas as pessoas criam, né? Mas eu fico feliz porque hoje, pelo menos, a gente consegue ter, sim, um retorno, porém, a gente entende que, pelo menos, nós construímos uma coisa também embasado no que Dom Henrique ensinou, com foco, com planejamento, com disciplina, com calma, com constância, não é? E, graças a Deus, tem dado certo. E a gente agora quer organizar a casa, né? Organizar tudo para melhorar ainda mais. Eu não estou satisfeito 100% com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que ainda tem muito ainda a melhorar, tem muito ainda a fazer. A cabeça gira a mil de ideias e das que vão indo, eu vou pegando uma, eu vou vendo se dá certo, vou vendo outra, para não cair na... Porque quando você chega a uma certa projeção, né, não é que é famoso, mas as pessoas conhecem o trabalho que a pessoa faz, vem muita oportunidade. Tipo, olha, isso aqui... Olha, Guto, isso aqui. Olha, Guto, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa erra muito. Erra. Não que sejam ruins as oportunidades. São todas oportunidades boas. Oportunidades boas. Só que, se pegar todas as boas, né, vai dar problema do mesmo jeito. Entendeu? Porque você não vai conseguir, você vai se cansar e tudo. Então, por exemplo, quando era na época que a gente gravava, vinha do Ceará para gravar aqui, em uma semana nós tínhamos que gravar 12, então chegava o dia da gente gravar 3, 4 podcasts, né? Sem estúdio. Então, vocês ficavam gravando aqui e morando lá? Chegou Isso, um momento, chegou um momento, primeiro vocês tinham um estúdio lá, em Juazeiro, depois vocês vinham gravar. Aí depois a gente percebeu que era mais barato passar uma semana aqui e gravar 12 do que levar 12 pessoas para lá. Sim. Né? Então, nós passávamos uma semana, 10 dias aqui, eu e Zulene. Na época, não tinha notebook. Nós trazíamos um computador completo, a CPU, monitor, dentro de uma mala. Meu Deus. E as meninas? As meninas ficavam lá. E nós alugávamos um carro, né? E começávamos a sair para gravar. Então, imagina, por exemplo, tinha dia que a gente estava aqui, por exemplo, perto de Alphaville. Gravava com uma pessoa pela manhã. A gravação da tarde era em Jacareí. Então, monta o estúdio, desmonta o estúdio, vai para Jacareí, monta o estúdio, desmonta o estúdio, porque em São Paulo, à noite, tinha outra gravação. Então, nós andávamos em uma semana média de 1.000 quilômetros para poder gravar, sei lá,
10, 12 podcasts. E como foi que vocês conheceram o Marcos Vinícius? Como foi que vocês conheceram o Centro Universitário Brasileiro? E como foi essa decisão de mudar, de se instalar aqui? O meu sonho era ter um estúdio fixo em São Paulo. Inicialmente, para quando a gente viesse, ter um lugar para não estar andando. Para lá e para cá, como nômade, né, e tudo. Né? Só que a gente percebeu o seguinte, olha, as coisas estão se encaminhando para ficar morando em São Paulo, ou próximo de São Paulo, porque a gente percebeu que era o nosso trabalho principal hoje, o nosso apostolado principal, e era aquilo que Deus queria para nós mesmos. Né? E viajar, deixar as meninas 10 dias, todos os meses, já não estava ficando legal, porque elas sentem, sofrem, a gente também. E não é o papel adequado para um pai e para uma mãe. Assim, claro, por uma necessidade. Mas se a gente tem a oportunidade de estar mais próximo, de estar mais perto. Então, chegamos à decisão. A decisão não. Começamos a pensar, vamos morar em São Paulo. Então, vamos perto de São Paulo. Vamos ver alguma coisa. E aí, nós fomos para o Mosteiro de Vinhedo visitar um amigo monge, que é o irmão Emanuel, que está agora nos Estados Unidos. E conhecemos o Dom Paulo, que é o prior do Mosteiro de Vinhedo. Que você não conhece o Mosteiro de Vinhedo, vá. É um lugar, um pedacinho do céu. E nós fomos e partilhamos. Olha, a gente está pensando em São Paulo e tal, não sei o quê. A gente já está vendo um lugar ali e tal, alguma coisa. Aí, quando eu falei ali de uma universidade, uma sala, a gente só precisava de uma sala para montar um estúdio. Era esse o meu discurso. Aí, ele conhece o Marcos Vinícius, o professor Marcos Antônio aqui e tudo. Na hora, ele mandou uma mensagem e tudo. A gente estava saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro nesse dia. No Rio de Janeiro, no hotel, a gente já fez uma chamada de vídeo e o Marcos Vinícius, não, nossa, para nós, vamos pensar nisso e tal. Você grava por enquanto aqui na minha sala. E quando... Não, Marcos, não, isso aí não. E vocês conhecem o Marcos como que é. Ele é um homem decidido, né, na vida. Não aceita não. Vamos lá. Ou seja, a generosidade deles aqui, ele não nos conhecia pela indicação do Dom Paulo, ele abriu as portas sem a gente ter uma reunião presencial. Aí foi quando ele disse, olha, você vai para aí, a gente vai passar uma conexão aqui. Aí foi quando a gente veio aqui pela primeira vez para ver. Então, vamos iniciar uma sala. Não, vamos construir aqui, onde tem esse palco aqui do lado da paróquia, não sei o que e tal. Até que Nosso Senhor levou aqui para essa esquina, e que eu acredito que foi o lugar ideal para tudo isso. E hoje a gente constrói aí uma amizade muito forte, uma parceria. E, ao mesmo tempo, aconteceu toda a história de São Miguel, da gente ter uma experiência e sentir que é lá o lugar para a gente estar, para estar ajudando a todo o projeto lá. E uma coisa foi juntando com a outra, até que em junho a gente decidiu. E em julho nós já estávamos aqui em São Paulo. Agora, nesse tempo que está passando agora esse episódio, vai fazer 9 meses que a gente está morando em São Paulo. Só que, para a minha realidade, não foi tanto choque, porque nós já estávamos aqui todos os meses. Para as meninas, talvez um pouco mais. Né? E para quem viveu em comunidade de vida e em 10 anos morou em 8 lugares... Então, tudo isso. Porque a Mariana, com 10 anos de idade, ela estudou em 8 escolas diferentes. Meu Deus. É que nem quem trabalha em banco e no Exército. Transferido, né? Sempre. Nós tivemos uma vida, pode-se falar, as meninas foram criadas por um casal quase nômade, não é, amor? Quase nômade. Mas, assim, sem explicação. Então, nós temos uma certa... como é que pode dizer? Uma certa facilidade em se adequar, porque, tipo, nesses últimos 15 anos, a nossa questão de mudança, assim, tanto é que caminhão de mudança passando perto de mim, eu já fico com o coração tremendo. Eu disse, meu Deus, que esse daí não esteja levando minhas coisas.